som do céu. Produção e apresentação, Igreja Destino. Glória a Deus. Felipe Rodrigues, Fogo em Teus Olhos. Nós somos Som do Céu, uma programação da Igreja Destino. E eu vou passar para vocês o WhatsApp para vocês pedirem música e mandarem seu recado. E nós temos aqui já um recadinho do Diego Dias. Vamos ler aqui o que o nosso ouvinte nos mandou. Glória a Deus, programação Uma Bênção. Um abraço, Diego. Muito obrigada aí pela sua audiência, estar ouvindo o nosso programa nesta noite. Nosso WhatsApp, para você nos mandar uma mensagem, um pedido de oração ou pedir uma música é 19 996600233. 19 996600233 ou www.capelafm.com.br. Agora nós vamos para uma palavra com o nosso profeta Pastor Marcos, com o tema gratidão. E aí, pastor, o que Deus tem soprado no seu coração nesta noite? Compartilha com a gente. Esses dias nós, antes da imersão, né? Depois da imersão, perdão, nós estávamos orando e Deus falou muito forte, né? Com gratidão para o tema dessa terça-feira. E até coloquei no grupo lá, falei, terça-feira poderia ser gratidão, né? E aí a galera falou, gratidão vai ser o que a gente tem sentido nesse novo tempo, né? Então eu quero convidar você, ouvinte, né? Uma reflexão sincera sobre algo que parece muito simples, mas é algo que na nossa vida espiritual vai mover, né, o coração de Deus, que é a gratidão. E a palavra de Deus diz assim, Salmo 103, verso 2: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, né? Então, qual foi a última vez que você agradeceu a Deus por algo que Ele fez? Seja algo simples ou seja algo muito grandioso, mas qual que foi a última vez? E qual que foi a última vez também que você agradeceu por coisas não muito boas que estão acontecendo? Porque nem tudo que é mal vem do inimigo. Tem muitas coisas que Deus às vezes nos permite acontecer para que a nossa vida tome um rumo diferente daquilo que nós estamos pensando que vai acontecer. Então nem tudo que é ruim vem do inimigo. Também pode ser algumas coisas que Deus está nos permitindo passar para que isso gere maturidade, gere algo diferente dentro de nós, gere uma casca, né? Quando eu falo casca, é assim, como você toma uma pancada e aí forma uma ferida, e nessa ferida
você sabe o que aconteceu, ela dói, só que aí Deus, ele, da multiforme dele, ele vem, coloca um bálsamo e nos cura daquilo que a gente passou. Então aí fica uma cicatriz naquele lugar. Então você passa a mão no seu corpo, você sente uma cicatriz, você entende toda a história que aconteceu, mas aquilo não dói em você. Isso é você ser grato pelo que Deus fez, mesmo não parecendo muito bom naquele momento, né? O que você está passando. Mas será que nesses momentos nós temos lembrados, né, dos benefícios de Deus? Nos momentos de luta, nos momentos de coisas boas, porque é muito fácil a gente ter a gratidão quando algo muito bom está acontecendo. É muito fácil a gente ir para o quarto secreto, orar, quando está tudo bem. O difícil é você agradecer quando você está no meio do olho do furacão. Quando vem as tempestades e você acha que nada vai dar certo. Você acha que tudo que você tentar nunca vai dar certo. Mas hoje a gente está aqui falando de um Deus que pode todas as coisas, de um Deus que mesmo você estando no meio do olho do furacão, ele vem com a paz que excede todo entendimento. Então, parafraseando aqui, é assim: eu estou no olho do furacão, meu espírito está em paz, mas minha carne não está muito em paz, o meu corpo não está muito legal. Essa é a paz que excede todo entendimento. Quando a gente está falando de exceder, é o sobrenatural de Deus, né? E nós temos que ser gratos por tudo que acontece. E a palavra de Deus vem lá em Salmo 100 também, falar: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E quando a Bíblia fala que o Senhor é bom, Ele é bom em todas as fases. Quando a palavra diz, viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ela está falando também não nos momentos só bons, ela está falando no momento ruim também. Quando Salmos 23, quando fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nada vai me faltar, nem os problemas e nem as coisas boas, né? Mas nós temos que ser gratos em todos os momentos, né? Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Mesmo no olho do furacão, a gente dá graças. E eu peguei uma passagem muito legal aqui de João 6, verso 11, que fala sobre os pães, né? A multiplicação dos pães. E tomando os 5 pães, deu graças. E depois você pega, discorrendo a história, você vai ver que aconteceu um milagre dos pães e todo mundo se saciou. E Deus se multiplicou aqueles pães para aquelas pessoas. E eu quero passar um entendimento assim: o que na sua vida precisa ser multiplicado através de um milagre, né? Será que você já agradeceu pelo que você tem antes dessa multiplicação? E se o milagre que você espera começar no agradecimento, começar com a gratidão? Porque às vezes Deus está esperando um posicionamento seu de gratidão para que o milagre às vezes aconteça. Não só de entrar no patamar da reclamação, não só de entrar no patamar que é o contrário, né? O antônimo da gratidão. Deus quer que você entre no momento de gratidão, nesse lugar, né? E através da oração você pode agradecer também, né? Através da oração você pode adorar, você pode bendizer o nome do Senhor e ser grato por tudo aquilo que Ele tem feito. Mas às vezes você está se perguntando aí, me ouvindo, né? Poxa, pastor, mas o Senhor não conhece a minha história, o Senhor não conhece a minha vida. Mas, meu irmão, eu estou falando de um Deus que pode mudar qualquer história, né? De um Deus que é especialista em mudar histórias, de um Deus que é especialista em tocar os seus filhos, né? A gratidão, ela vai te conectar diretamente ao coração de Deus. Quando nós somos gratos, nós reconhecemos que tudo vem dele, né? Você vê Tiago 1,17, ele diz o quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Então Deus, ele pode nos dar boas dádivas, boas coisas para os seus filhos. A palavra diz, eu não me recordo, se não me engano é Mateus 7 ou Mateus 6, sobre o seu pai terreno, ele sabe te dar bons presentes, né? Porém, Deus, ele vai muito além disso. Ele vai muito além dos bons presentes. Quando a gente entende Deus como Pai, somos gratos pela paternidade de Deus, as coisas começam a fluir de uma forma diferente na nossa vida, né?
Comece a ter momentos com o Espírito Santo, com Deus. Quando você sair de casa de manhã, ou você de repente, na hora que você acordar, tenha uns 5 minutos com Deus ali, com o Espírito Santo, e seja grato por aquele dia que vai se iniciar. Pergunte para o Espírito Santo aquele dia, fala: Pai, eu costumo fazer isso, fala: Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim hoje? Quem nós podemos abençoar hoje? O que vai... fala comigo indo para o meu trabalho, fala comigo em lugares inesperados, para que quando você ouça a voz de Deus dentro do seu quarto ou dentro dos seus momentos de oração, você tenha plena certeza que quando o Espírito Santo falar com você indo para o seu trabalho, na sua faculdade, na onde você estiver na igreja, você tenha plena certeza que é Deus falando com você. Porque você tem tantos momentos de intimidade com o Senhor que você tem a plena certeza de que você ouviu a voz dele. E não é uma voz errada, não é uma voz contaminada, mas é a voz que vem do céu. E você tendo essa certeza, é muito mais prático a nossa adoração, a nossa gratidão ao Senhor. Quando Deus fala, a Bíblia fala: ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, ouça o que o Espírito Santo tem para você através daquilo que você está passando, né? De repente você está me ouvindo e está passando por uma situação não muito boa, né? Que fica até difícil você ser grato por aquilo que está acontecendo. Mas aqui a gente está falando de um Deus que pode mudar essa situação que você está passando, né? Através do reconhecimento de que Ele pode ser Deus nessa situação aí, né? E eu escrevi, né, falando sobre o reconhecimento de tudo aquilo que vem de Deus, né? Então, o reconhecimento de tudo aquilo que vem de Deus é quando você tem o entendimento que Ele está falando e você está ouvindo para mudar essa situação. Porque Deus, Ele não vai, me entenda, Ele não vai descer dos céus e fazer por você. Você que vai ter que fazer. Só que Deus, Ele vai te dar um direcionamento através da palavra dEle, através do Espírito Santo, do que você deve fazer. Eu tenho um entendimento que Deus, Ele só faz aquilo que você não dá conta. Ele só vai operar naquilo que você não entra. Então, às vezes você está sendo esticado e fala: não vai dar mais. Mas Deus, Ele confia mais em você do que você mesmo, né? Então, seja grato por aquilo que Deus está fazendo. Seja grato pelos momentos que você está passando. Até mesmo quando a gente falou aqui a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, até mesmo na doença. Deus, Ele tem sempre um propósito debaixo desse céu para a sua vida. Deus, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem algo extraordinário depois de um momento de tempestade, né? E eu libero palavras aqui nesse lugar para a sua vida, para que depois desse momento de tempestade, Deus libere um sol pleno, Deus libere os céus para você, né? Que seja um momento, esse momento que você está passando, seja um momento de maturidade, seja um momento de reflexão, né? O povo de Moisés, eles caminharam no deserto 40 anos, né? 40 anos. Mas eles poderiam ter caminhado pouco tempo. Mas de tanto eles reclamarem, de tanto que aconteceu ali, eles ficaram 40 anos no deserto, né? Então não fique nesse deserto por muito tempo. Entenda que o deserto, ele é um lugar de aprendizado. Então, já que o deserto, ele é um lugar de aprendizado, seja grato também lá no deserto, para que rapidinho você saia dele. E aí depois do deserto sempre vem uma água fresca, sempre vem algo dos céus, para que você siga em paz, né? Então hoje, enquanto você me ouve, Deus está te convidando a mudar a sua atmosfera, a atmosfera que você está vivendo. Deus está te convidando a mudar o ambiente da tua casa, né? Coloca um louvor aí, fala com o Senhor, coloca tudo isso que você está sentindo para fora, né? Troque a reclamação por gratidão, troque o peso pela presença, troque o desânimo pela memória que Deus já fez em você, por aquilo que você sabe que Deus pode fazer. Então, em tudo dai graças, porque quando nós agradecemos,
nós reconhecemos que Deus está presente. E o Deus presente, quando Deus está presente, Ele opera um milagre. E eu vou falar uma coisa para você. O melhor cenário para Deus fazer um milagre é nesse lugar, é no deserto. O melhor lugar para Deus fazer um milagre acontecer é no deserto. Então, se o problema veio para você, é porque você é capaz de vencer ele. É porque você é capaz de passar por essa situação e sair vitorioso. Você é capaz de passar por essa situação e se tornar, esse machucado se tornar uma cicatriz, para que lá na frente você seja ferramenta de Deus na vida de alguma pessoa, né? Ferramenta de Deus para dar um destino para elas. A maturidade, ela só vem com problemas. A maturidade, ela não vem com tempo de igreja, ela não vem com tempo de idade, mas a maturidade, ela vem com os problemas. Se a gente pegar e for ver a história de Jesus nos evangelhos em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver tantos problemas que Jesus resolveu ali, né? E a maturidade que isso trouxe, não só para ele, mas para os discípulos, para operarem milagres, para operarem na libertação, para operarem junto com a presença, para curar pessoas, né? Então, esse momento, esse lugar que você está vivendo, não é lugar de permanência, é um lugar de passagem. E esse lugar pode ser muito rápido, só que depende de você, né? Eu sempre lembro quando eu começo a falar de gratidão, né, e de permanecer naquele deserto ou não, em duas coisas que aconteceram na nossa vida, né? Eu tô aqui de frente à pastora Adriana e ao pastor Éder, né, quem tá vendo ao vivo, a gente tá como se fosse numa mesa, né? Uma mesa de conversa com o Ju, com o Vini, com o Li. E o que acontece, cara? Eu passei por duas coisas aqui, gente. A primeira, eu lembro uma vez que eu quebrei o dedo. E eu quebrei o dedo, eu fiquei em torno de 45 a 60 dias afastado das funções que eu trabalhava. E eu tava numa época da minha vida que eu tava trabalhando muito. E financeiramente, tava ficando bom. E aí, em pouco tempo, eu tive que parar de trabalhar para cuidar do meu dedo. E eu ficava reclamando. Toda pessoa que chegava para mim falava: ô pastor, ô Marco, é o seguinte, o que aconteceu aí? Aí eu ia contar o que aconteceu, só que eu sempre reclamava. Falei: nossa, cara, agora eu vou perder tal dinheiro, agora eu deixei de fazer tal coisa, agora eu não posso trabalhar direito. E um dia a Tatiane chegou pra mim e falou assim, minha esposa, falou assim: ó, para de reclamar, que poderia ter acontecido uma coisa pior. E eu mesmo assim continuei reclamando. Aí a gente tava num evento de uma igreja, chegou um amigo e falou assim: cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele não tava sabendo da história, da situação, ele só tinha visto meu dedo quebrado. Ele falou assim: pastorzão, é o seguinte, Deus pediu pra falar pro senhor parar de reclamar, que poderia ter sido pior. E a Tatiane tava do meu lado, né? Vocês conhecem, às vezes imaginam que ela fala: eu falei pra você. E então, assim, aí eu aprendi a questão da gratidão em meio ao problema. Aí a segunda foi quando eu sofri um acidente de moto indo pra faculdade, que eu quebrei a clavícula. Eu lembro que quando eu caí da moto e eu caí com a barriga pra cima e eu olhei pro céu e vi um céu azul, as nuvens, estava bem cedo, né? E aí a hora que eu caí no chão eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim agora? Porque eu estava na mesma situação, eu estava trabalhando muito, eu estava financeiramente bem, e eu sabia que ia ter que parar minha vida para me restabelecer. E eu falei: Deus, o que o Senhor quer de mim dessa vez? Aí eu fui socorrido e tal, e aí um dia eu estava na rede, naquela mesma época eu estava na rede em casa, que eu não podia sair. A Tatiane chegou para mim e falou assim: e aí, o que você quer falar? Aí eu lembro que eu olhei para ela e fiz um sinal de boca fechada. Porque se eu fosse falar, eu já ia reclamar de novo. Então eu falei: eu prefiro ficar de boca fechada e ter gratidão a Deus pelo que está acontecendo, porque Deus fez algo na minha vida através dessas duas histórias, né? Isso trouxe maturidade para a gente em determinadas situações. Ou seja, tá ruim, mas, cara, vai orar, vai pro quarto secreto. A gente brinca, né, quando tá no meio do problema aqui entre a gente, fala assim: vai dar um cheiro no Pai. Vai dar um cheiro no Pai. Então, quando você vai lá orar, quando você vai para esse lugar em Deus, você começa a ter compaixão das pessoas. Você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Você começa a ter mais gratidão naquilo que Deus tem para você,
né? Você começa a entender o mundo espiritual de uma forma diferente. E mais do que você falar, é você sentir a presença, né? Mais do que você falar, liberar palavras, Pai, eu sou grato. Mas é você sentir que a palavra gratidão, ela tem um peso no mundo espiritual. Você ser grato e deixar Deus agir nessa situação. Não falar, Deus, eu sou grato, mas daqui 5 minutos você está reclamando de novo por aquela situação que está acontecendo. Seja grato e você vai ver o que vai acontecer. Seja grato e você vai ver aonde Deus vai entrar nesse lugar, né? Tenha os momentos com o Senhor todos os dias de gratidão, de adoração e de oração, e você vai ver como sua vida muda, né, pastorzão? Eu acredito que todo mundo tem uma história, algo para contar sobre a gratidão, sobre uma cicatriz que Deus permitiu que acontecesse para que trouxesse maturidade, para que você soubesse que nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Os nossos pais mesmo, né, pastora? Não dá tudo que a gente quer pra gente aprender algumas coisas. E Deus da mesma forma. Não é verdade? Olha, pastor, foi tão de Deus essa palavra que a gente já tem um testemunho dela. Aleluia. A gente tem uma pessoa aqui, uma amiga, que está passando um momento difícil. Ela está no hospital e ela mandou uma mensagem aqui pra nós, que ela ainda não sabe o que ela tá fazendo lá, mas a palavra do pastor Marquinhos é muito pra mim hoje. Aleluia. Deus tá falando muito comigo hoje pela rádio. Olha só que coisa linda, né? Tô todo arrepiado aqui. O Senhor está tocando pessoas. Nós temos vários ouvintes aqui mandando mensagem. A Mi mandou, a equipe do Belo mandou, bastante gente pedindo música. Mas agora, aproveitando esse momento aqui do pastor Marquinhos, eu quero liberar uma palavra de cura para você que está no hospital, para você que está enfermo, para você que precisa de uma cura nesta noite, seja onde for. Hoje nós recebemos um pedido de oração para uma tia de uma amiga que está com câncer. Eu não sei qual é a sua enfermidade, eu só sei que Deus pode curá-la. Seja ela uma simples gripe, seja um tumor, seja uma doença que já tem uma sentença médica. Nós temos o médico dos médicos. E eu vou liberar uma palavra de cura sobre você neste momento. Amém. Deus está no controle. Talvez você esteja enfrentando uma dor agora, uma enfermidade que tem tentado roubar a sua alegria, a sua força. Talvez seja uma dor na alma, não seja uma doença física, mas seja uma doença da mente, uma ferida invisível, ansiedade, depressão. Talvez agora você esteja com vontade de tirar até a própria vida, mas nesse momento o Espírito Santo vai te tocar aonde você está. E como está escrito em Isaías 53, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa promessa não é apenas um verso, é um decreto de vida sobre você que nos ouve nesta noite. Então que toda dor, toda doença, toda enfermidade perca força agora e saia do seu corpo. Que o peso da ansiedade, da depressão, do medo seja removido pelo poder do Espírito Santo e que você receba a cura completa no seu corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, no nome de Jesus. Agora eu peço para que você toque aonde você está com dor, aonde está a sua enfermidade, seja onde for. Se for uma enfermidade emocional, toque no seu coração. Se for uma enfermidade na mente, toque a sua cabeça e que o Espírito Santo venha com um bálsamo de cura agora e você seja curado no nome de Jesus, na autoridade do sangue dele. Que o sangue de Cristo passe pelo teu corpo agora e que você seja curado do alto da cabeça a planta dos pés. Receba agora a cura do Senhor. Não somos nós, mas é o Espírito Santo que te toca nesse momento. E você que sentiu o toque do Espírito Santo, nos comunique pelo WhatsApp, dê o seu testemunho, porque eu creio que muitas pessoas foram curadas agora através dessa mensagem e dessa oração. Seja curado no nome de Jesus. No nome de Jesus nós cremos no poder que há na mão do Senhor. E a palavra fala que os ouvidos dele estão inclinados à nossa oração. Nós cremos no nome de Jesus. Tá ligado, e vamos tá ligado.
vamos de música. Mi, sua música, boa noite, minha linda. Nós estamos aqui, muito obrigado pela sua audiência. E nós vamos tocar agora Tudo é Teu, do Drops. Amém, Jesus. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos lá. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. E ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu. Tudo é teu.
a rádio O Som do Céu. Vamos de apoiadores, o Belo Lanches, Jane Store, Clínica Veterinária Pet Shop Arte Animal de Valinhos e a nossa Milk Mu de Valinhos e Vinhedo, do Joailton, vulgo Jabá. E pediu uma música aqui do J Neto. Qual que é o nome da música mesmo? Pensando bem. Pensando bem. Essa música aqui é da idade do pastor Éder e Meu do pastor Deus, Gesiel. Pensando do tempo bem. do meu avô, essa. Oferecemos ao pastor Gesiel essa música. Pensando bem, J Neto. Meu Deus. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Produção e apresentação, Igreja Destino. Não me deixes, a minha alma chora, grita, implora, não me deixes, Senhor. Tu me entendes e não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Não me deixes.
Senhor. Você está ouvindo Som do Céu. Produção e apresentação, Igreja Destino. Ora, não temas, te encorajas, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que não possas ultrapassar. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem segura. Me agasalha no teu manto de ternura. Ó, me transportas como vento sobre o mar. Amém. Essa foi lá no fundo, no cantinho, lá do fundo do baú. Mas graças a Deus, né, que ele fala em todas as canções que foram inspiradas pelo Espírito Santo. E hoje o tema que nós escolhemos foi gratidão, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre gratidão como princípio. E princípio não se negocia. Nós não abrimos mão daquilo que é princípio. Gratidão não é emoção ocasional, mas é uma consciência de identidade. Ela nasce quando Cristo é referência, quando o coração é governado pela verdade e quando a filiação é plenamente reconhecida. E a gratidão como o reconhecimento da referência que é Cristo, lá em Colossenses 1, 16 e 17 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus. Então, a gratidão como um reconhecimento da referência, que é Cristo. A ingratidão é fruto de perder Cristo de vista como referência. Então, nós precisamos estar olhando para Jesus. Ponto 2, a gratidão como fruto da identidade, filiação. Romanos 8, 15 a 17. A palavra de Deus nos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem é filho não murmura da vida, celebra o Pai. Gratidão como estado de consciência e não emoção, em Filipenses 4, do 6 ao 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A gratidão disciplina a mente para viver na paz de Cristo. A ingratidão
como fruto da autorreferência. Romanos 1:21. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles e obscureceu. Trocar a autorreferência por Cristo é vencer a ingratidão. Então precisamos saber que a referência é Cristo. E quando nós trocamos Cristo pelo eu e levamos o nosso eu a querer conquistar alguma coisa, ou se nós não formos atendidos, nós murmuramos porque perdemos a referência que é Cristo. A gratidão libera o fluxo do reino. Olha o que diz Salmo 103, do 1 ao 5. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, e quem da cova redime a tua vida e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Onde há gratidão, o reino flui com liberdade. Então seja grato. A gratidão como princípio de governo do coração. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Colossenses 3:15. Que a paz de Cristo seja juiz entre seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A gratidão é uma prática diária de governo interior. 7º e último ponto, a gratidão como testemunho do Evangelho. Colossenses 3:16-17. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quem vive em gratidão manifesta o Evangelho na prática. E uma das maneiras de nós vivermos em gratidão é nós não nos acostumarmos com a presença de Deus. Ou não tornarmos comum de tanta rotina, né? De tanto estar indo na igreja, de tanto receber a graça, de estar ali presenciando as coisas, e parece que um descuido acontece nos corações e a gente começa a ficar saturado daquilo que é extraordinário. Acho que a pastora Ju falou esses dias de não tornar normal aquilo que é extraordinário. Se nós lembrarmos, na palavra de Deus conta a história do povo de Israel, quando eles saem do Egito, e o Senhor alimenta esse povo por 40 anos com o maná caído do céu. 1 ano comendo maná, 2 anos, 3 anos, alimento sobrenatural vindo do céu. 5 anos, 6 anos, 7 anos. Chega um ponto que o povo olha para aquilo e fala assim, tenha coragem, eu não tenho nem coragem de repetir, mas o povo fala assim, nós estamos de saco cheio desse maná. Nós estamos saturados, nós não queremos, não tem outra coisa. Então a gente acaba tornando aquilo que é sobrenatural, que é um cuidado de Deus para a nossa vida, que é o maná, que hoje é considerado a palavra de Deus, e a gente fala assim, faz 5 anos que eu estou ouvindo a mesma coisa, nada muda. Faz 30, no meu caso, 42 anos no Evangelho, e as coisas parecem que não têm relevância. A gente acaba murmurando, tornando aquilo que é extraordinário, colocando numa prateleira de normalidade, de comum, e não é. E o que mantém as coisas extraordinárias e a gente com alegria e prazer, satisfação de usufruir e de querer mais, sempre mais, é essa gratidão em nosso coração. Aquele que é grato, ele se torna herdeiro daquilo que está para ser revelado. Aquele que é grato, ele é bem resolvido nas relações difíceis.
E aquele que é grato, ele é bem disposto nas situações aonde falta alguma coisa. Então que a falta não faça você murmurar, que a dificuldade não deixe que você se amargure e que os riscos não façam que você tenha medo. Por quê? Porque na vida tem riscos, na vida tem dificuldade e na vida tem falta. Mas nada disso pode entrar em nosso coração a maneira de nos tornarmos uma pessoa amargurada, de uma pessoa ingrata. Porque os amargurados não verão a Deus. Então tem muitos paralisados de murmuração e muitos cegos por amargura. Então o tema dessa noite central é gratidão. Pastor Marcos, na sua esfera profética e mais pessoal, e eu colocando um pouquinho ela como um princípio. Aí você junta tudo aí. Se você perdeu alguma coisa, depois acho que vai estar gravado, você pode ouvir de novo. Sede agradecidos. Renove os teus compromissos com Deus todos os dias. Todos os dias. Sabe o ar que você respira? Esse ar. Seja agradecido. Porque é sinal que Deus tem cuidado de nós. E Deus se faz presente, assim como esse ar que nós respiramos, já dizia a canção. Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui, ele flui como um rio, ele quer nos limpar, nos transformar. E agora me dirigindo um pouquinho a você que talvez ainda não se decidiu por Cristo, ou você que pela falta, pela dificuldade, pelos riscos, não conseguiu permanecer nos caminhos do Senhor. Com certeza tem alguém dessa maneira me ouvindo. Eu tenho certeza, plena certeza absoluta. Então o Senhor está dizendo, não é simplesmente o pastor Éder, o pastor Marcos, o pastor Adri, o Vini, o Ju, o Liezer, essa galera que está toda aqui hoje, que está se organizando para dizer alguma coisa, mas é a palavra de Deus que está dizendo assim: filho, não deixe a falta fazer você murmurar. Pare de murmurar agora. Não deixe as dificuldades deixar você amargurado. E não deixe que os riscos façam que você tenha medo. Volte para Deus. Estabeleça a gratidão na sua vida como um princípio e não negocie esse princípio. Renove os seus compromissos com Deus todos os dias. E nós vamos ser levados a viver uma vida abundante, plena, por meio da gratidão. Amém? Então que você possa se encontrar com o Senhor. Abra o seu coração e convide o Senhor Jesus a entrar, a fazer morada, a transformar. Independente da circunstância e da dificuldade que você possa estar vivendo, há um Senhor, há um Deus no céu que está olhando para você e que te ama e te quer bem. Amém? Amém. Quando eu escuto falar de gratidão, não tem como eu não lembrar dos 10 leprosos que foram curados por Jesus e que só um volta para agradecer. Eram homens que estavam longe da sociedade, rejeitados pela sociedade por conta da doença que tinham. E Jesus se encontra com Jesus, Jesus cura, todos eles vão se apresentar, né, para poder voltar para a cidade. Porém, um deles volta para agradecer. Quantas vezes, quantas bênçãos o Senhor tem nos dado e nós não temos agradecido, né? Acho que Salmos fala, né, Senhor, que eu não me esqueça das coisas boas que o Senhor fez por mim, que o Senhor me traga memória, que eu não possa esquecer essas coisas que o Senhor me fez. E muitas vezes nós recebemos bênçãos maravilhosas. Eu acho que é impossível uma pessoa que nunca recebeu nada de Deus. É impossível. O dom da vida já, né? Já é uma grande coisa. Porém, eu acredito que a bênção que Ele nos dá é um convite para voltar para Ele, para a fonte. Então que fique, né, marcado em nós. É tempo de voltar para Jesus. Eu não sei
se você se esqueceu do caminho, eu não sei se você por algum momento se desviou por dor, por sofrimento, mas o Senhor te chama de volta nesta noite e que você volte e o encontre. Você tem um convite para estar conosco amanhã às 19h30 na igreja. Venha conosco adorar ao Senhor, volte ao Senhor, volte o seu coração a Jesus e deixa Ele continuar essa boa obra que Ele começou na sua vida, querido ouvinte. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Vamos agora ouvir uma música, Colossenses 1. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Colossenses 1, música linda, linda, linda. Agora a gente vai de recado dos nossos ouvintes, já estamos indo para o encerramento. Temos aqui um recadinho da Rê. A gratidão é a expressão de fé, descanso e dependência do Senhor. Em todos os processos que passamos, temos que exercer a nossa fé, descansar até acontecer e depender do Senhor. Somente Ele pode fazer todas as coisas. Deus abençoe todos vocês e continue alcançando cada vez mais vidas para o Senhor. Muito obrigada a todos os ouvintes que estiveram conosco. Os que nós não conseguimos colocar as músicas, semana que vem estaremos aqui de volta. Igreja com a velocidade dos cavalos, finalizando a noite ouvindo o som do céu. Uma programação oferecida pela Igreja Destino. E nós estamos aqui, temos os nossos apoiadores Belo Burger, Jane Store, Espaço de Beleza, Milk Moo e Arte Animal. Esses são os nossos apoiadores. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, entre em contato conosco. Qualquer um dos pastores aqui ou qualquer um que esteja aqui na sala. Gente, muito obrigada a todos vocês que nos ouviram esta noite. Foram 2 horas aí de palavra, oração, ministração de cura, muitos louvores. E terça-feira a gente está de volta aqui no mesmo horário, na Rádio Capela, levando para você o melhor da adoração, o melhor da palavra de Deus, incendiando seu coração. Não se esqueça da programação da nossa Igreja Destino. Amanhã nós temos culto às 19h30, um culto especial aí de dezembro, temos convidados especiais. Quinta-feira tem Talmidim e domingo, é isso aí. E domingo nós temos 2 cultos, às 10 da manhã e às 18. Não fique de fora, uma programação linda da nossa igreja agora no mês de dezembro, em gratidão ao Senhor por tudo que temos vivido. E você que quer nos acompanhar, acompanhe no Instagram Igreja Destino. Entra lá, curte os nossos stories, toda a nossa programação da igreja está lá para você acompanhar junto conosco e também aí ser abençoado nesse tempo que o Senhor tem derramado da sua unção e da sua graça sobre todos nós. Boa noite, pastor Marcos, até mais. Se despede aí da galera. Deus abençoe vocês que estão nos escutando até agora. Um bom restante de semana. Marca a galera aí no Instagram, qualquer um da gente aí, da Igreja Destino. Nos marque no Instagram com as fotinhas. E Deus abençoe vocês nesse novo tempo que estamos vivendo. Vamos para um novo destino em nome de Jesus. Amém. Li? Boa noite, pessoal. Ótima semana para todo mundo aí. Esperamos vocês na terça-feira. Beleza? Abraço. É isso aí. Ju? Pessoal, boa noite, uma excelente semana. Conto com vocês amanhã lá na igreja, tá legal? Vini? Boa noite, pessoal. Muito obrigado também aos pastores aqui por essa mesa incrível. E é isso, continue queimando. É isso aí. Aqui é só o começo, a gente só coloca a brasa, né? Amanhã a gente pega fogo todo mundo junto lá na igreja. Eu ainda tenho fome. Opa, tem sede, tem lenha para queimar ainda. Muito obrigada por você que nos ouviu até agora, você que recebeu a oração, ministração de cura, deu seu testemunho pra gente poder aí edificar uns aos outros. Muito obrigada a todos os envolvidos, obrigado aos nossos pastores pela oportunidade de estarmos aqui para levar a palavra do Senhor. Aqui é um veículo de som que vai ainda atingir muitos corações para levar a palavra, salvar muitas pessoas. Dinho, dá o seu oi, faz uma oração final aí para nós e depois a gente já vai de música ali, deixa preparado. Oi. Onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento a Deus. Meu Deus e meu Pai, como é bom viver para Ti, viver e poder estar na Tua presença. Pai, que a Tua palavra alcance aos corações que estão nos ouvindo, que ela encontre o lugar, encontre guarida nos corações e possa produzir a transformação. Que a Tua palavra que nos transforma, a Tua palavra que nos alimenta, que haja, Senhor Jesus, manifestação do Teu poder por meio da cura,
que possamos ouvir os testemunhos daquilo que o Senhor está realizando por meio desse veículo de comunicação. Abençoe a cada um dos ouvintes, a cada um que está nos ouvindo, a cada um que se disponibilizou, que parou um tempinho para dar uma atenção àquilo que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando do reino de Deus e da palavra do Senhor. Que a tua paz, a tua alegria e a gratidão esteja em cada mente, em cada coração. E com o amor do Pai, que a graça do Filho e a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus vivam e reinem sobre cada mente, sobre cada coração, e que a glória do Senhor enche realmente cada vida, enche toda essa terra, e que todos possam perceber a manifestação da sua glória. Amém. Amém. Boa noite, queridos Boa noite, ouvintes. gente. Boa noite, gente. E esse foi o programa Som do Céu, realizado pela Igreja Destino, aqui em parceria com a Rádio Capela. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês. Ô, gente, boa noite. Boa noite.